Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar mais uma vez. Quem que pode orar por nós aí em nome de Jesus? Quem que pode? Dona Esther, ora por nós. Amém. Pai, louvamos o teu nome nessa Sim, hora. Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua casa. Obrigado, Senhor. Para estudarmos a tua palavra. Obrigado, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa revelar, ó Deus, em nós a tua verdade, a tua palavra, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Abençoe o teu servo, Pai, Amém, ministrar Jesus. a palavra com a unção, com a graça, com o favor do Espírito Amém, Santo. Jesus. Em nome de Que ele Jesus. possa realmente falar, ó Deus, aquilo que está nos teus propósitos e aquilo que vem de ti. Amém, Jesus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Semana passada nós iniciamos, o estudo desse livro. Tem 22 capítulos. Semana passada o pastor Mateus ele não chegou a entrar em nenhum versículo, Ele fez uma introdução, desse livro, mas hoje a gente vai entrar nos versículos aí e analisar do versículo 1 ao versículo 8. Só relembrando que o pastor Mateus falou semana passada, ele disse que o livro de Apocalipse, como nós vimos, foi enviado originalmente para 7 igrejas da Ásia Menor. Quais igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Então, originalmente, o apóstolo João enviou essas cartas, endereçou esse livro a essas 7 igrejas. O livro de Apocalipse tem muitos símbolos, e um dos símbolos é o número 7, que representa aquilo que é completo, aquilo que é total, a completude. Número 7 tem esse significado. Então o livro fala de 7 candeeiros, a gente vai ver. O livro fala de 7 taças. Esse livro fala de 7 chifres, 7 cabeças, 7 montanhas, 7 trombetas, 7 selos. É tudo um símbolo que nós iremos ver daqui para frente. E embora o livro tivesse sido escrito para essas 7 igrejas, significa que esse livro é enviado para todas as igrejas em todos os tempos, como se essas 7 igrejas elas servissem de representantes da igreja toda, porque o princípio vale para todas as igrejas em todos os tempos. Quando nós lemos, o que Paulo escreveu às igrejas, o que o apóstolo João escreveu às igrejas, a gente percebe, vê os princípios que valem para todas as igrejas, no decorrer da história. Então, por exemplo, outra coisa que nós vimos semana passada foi que o pastor Mateus falou que existem formas de interpretar o Apocalipse. No mínimo 4. Quem estava aqui lembra das formas? Preterista, futurista, histórico e idealista. São as 4 formas de interpretar, de ler o Apocalipse. Então, de maneira resumida, preterista, aqueles que interpretam dessa forma, entendem que aquilo que está escrito aqui no Apocalipse já aconteceu lá no primeiro século. Era para as igrejas do primeiro século, lá já aconteceu. Não há nada que vai acontecer. Então, os que interpretam dessa forma têm uma visão preterista. Também tem uma interpretação chamada futurista. O pastor Mateus já falou, só estou citando. Futurista é aqueles que entendem que a partir do capítulo 4 aqui de Apocalipse, tudo vai acontecer ainda. Tudo está para o futuro. E esse ponto de vista falha também por não ver o livro como uma mensagem pertinente para os dias de hoje. Então, quem tem uma visão exclusivamente futurista, não enxerga, como a mensagem desse livro de Apocalipse é pertinente para as igrejas de hoje. Nós sabemos que é. E quem tem uma visão exclusivamente preterista acha que tudo que está escrito aqui já aconteceu no passado. Tem a forma de interpretar também que é histórica, que significa que essa maneira de interpretar histórica encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a igreja
de toda a história da igreja, desde toda a história da igreja, desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a volta de Jesus Cristo. Esses são os históricos, né? E existe a interpretação idealista, né? Talvez, né, igual a Giovana usou o termo, seja mais viajada, porque os idealistas, eles olham para o livro aqui e entendem que isso aqui não é real, que isso aqui serve para como uma forma de encorajar, né, o povo de Deus no decorrer da história. Esses são os idealistas, né? Aí o pastor Matheus até falou, se for para a gente rejeitar de fato assim, nem olhar seria essa forma, né? Porque não olha isso aqui como aquilo que aconteceu e vai acontecer. É como se fosse uma história para nos encorajar, sendo que a gente tem certeza, né, que coisas aqui já aconteceram e ainda estão por vir. Uma história real que está aqui. Então nós entendemos que o Apocalipse, ele fala do passado, fala do presente e também fala do futuro. Foi também falado na semana passada que nesse livro aqui é contado 7 vezes a mesma história. A mesma história. Então, do capítulo 1 ao capítulo 22, a gente não vê uma história cronológica. A gente vê os 22 capítulos em 7 sessões. Então, cada sessão conta a mesma história, só que em um ângulo diferente. Então, por exemplo, do capítulo 1 ao 3, conta a história. Do capítulo 4 ao capítulo 7, a mesma história. Do 8 ao 11, a mesma história. 12 ao 14, a mesma história. 15 ao 16, a mesma história. 17 ao 19, a mesma história. Do 20 ao 22, a mesma história. É a mesma história. História de quê? Da vinda de Jesus Cristo e até a volta, né, do nosso Senhor. Só que a mesma história é contada em ângulos diferentes. Em ângulos diferentes, né? É como se a cada sessão, isso que eu falei aqui do 1 ao 3, né, do 4 ao 7 são sessões. É como se a cada sessão a história ficasse mais clara. É como se a cada sessão, né, fosse colocando uma peça ali de um quebra-cabeça, um exemplo. Aí até na última sessão ficar tudo mais claro. Amém, irmãos? Até aqui? Amém. Só recapitulando. E aí entrando a partir de hoje então no versículo 1. E aí no versículo 1, João diz, começa, né? Revelação. É isso que fala aí na sua Bíblia? Revelação. No original grego aqui, que essa palavra é Apocalipse, que significa revelar, né? De fato, significa tornar descoberto, trazer à luz aquilo que está oculto. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Que o Apocalipse é algo encoberto, que é algo misterioso, que é algo que está oculto, não. Apocalipse é a revelação do próprio Jesus. Revelação do próprio Jesus. Que a continuação do versículo fala: Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou ao seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. Então é uma revelação registrada aqui por João. Então Deus Pai, no texto que nós lemos aí, deu essa revelação ao Senhor Jesus, não é isso? Que passou essa revelação ao anjo, e o anjo trouxe a João, que escreveu, e por isso chegou até nós. Chegou até nós. É assim que aconteceu. E esse João aí é o mesmo João, né, do Evangelho de João. Esse João aí é o mesmo João que escreveu as 3 cartas, né, 1ª, 2ª e 3ª João. Esse João aí é o mesmo João, né, dessas cartas, que escreveu aí o livro de Apocalipse, né? Ele tinha aqui aproximadamente quase 100 anos, né? Mais ou menos quando ele escreveu, já era um apóstolo mais velho, quando a expectativa, né, aqui era de 40 anos mais ou menos de idade, diz os estudiosos. João aqui já estava beirando aqui os 100 anos. E um homem chamado Irineu, que é um dos pais da igreja, a gente fala que ele é um dos pais da igreja, esse Irineu, porque ele viveu entre o 2º e 3º século. Esse Irineu, que é um dos pais da igreja, foi discípulo de um homem chamado Policarpo. Esse Policarpo foi discípulo direto de João, desse apóstolo João, que foi o último dos apóstolos. E aí nós encontramos citações desse Irineu, falando que o Apocalipse
foi escrito na época do imperador Domiciano, que foi entre 81 ao ano 96. Então, entre 81 ao ano 96, dizem os estudiosos que o Apocalipse foi escrito por causa dessa citação de Irineu, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo direto do apóstolo João. Amém, irmãos? Até aqui? Amém? Então, essa é a revelação. E esse João que escreveu, versículo 2, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, João aqui, ele está narrando algo que ele mesmo viu e atestou, algo que ele mesmo viu e registrou, né? João, nós entendemos que ele teve uma visão. João teve uma visão. Se a gente chegasse ao lado de João, provavelmente a gente ia ver João assim, ó, ia olhar para cima e não enxergar nada, porque nós entendemos que visão é isso. Visão é algo que a pessoa tem, diferente de uma aparição. Aparição, por exemplo, que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele viu Jesus, né? Então, aqueles que estavam com o apóstolo Paulo na estrada de Damasco perceberam algumas coisas. Então, João não, João teve uma visão. Então, é só ele que teve, foi algo particular dele. Então, João teve essa visão e ele registrou. E olha a importância aí de estudar o Apocalipse, por causa do versículo 3. E ele fala: feliz, né, ou bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. O Apocalipse, nós sabemos que foi escrito em um pergaminho, né, que era uma espécie de rolo feito de pele de animal. De algum modo, nós não sabemos, esse rolo saiu lá da ilha de Patmos, que era a ilha onde João estava preso, né? A gente não sabe como isso aconteceu. De algum modo saiu dessa ilha de Patmos, que era uma ilha onde o Império Romano levava os prisioneiros ali para ficarem exilados. Então esse rolo de alguma forma sai de lá e chega a essas igrejas, né? A essas 7 igrejas, passando primeiro pela ordem que nós sabemos, pela igreja de Éfeso, né? Que João tinha sido pastor. Então João tinha sido pastor na igreja de Éfeso, antes de João, Timóteo, e antes de Timóteo, apóstolo Paulo, que tinha fundado essa igreja. Então, de alguma forma, aquilo que João registrou sai da ilha de Patmos, chega a essas igrejas, né? E como que era o processo de leitura desse livro? A pessoa chegava lá com o rolo, né? Abria, né, o rolo na frente da igreja, né? E as outras pessoas assentadas ali ouviam aquilo que estava sendo lido. E provavelmente essas pessoas aqui, ou melhor dizendo, né, aquela seria a última oportunidade de muitos cristãos ouvir aquelas palavras. Por isso que bem-aventurado aquele que lê e guarda as palavras dessa profecia. Feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Guardar aqui é considerar. Guardar aqui é guardar, é dar atenção. Por quê, irmãos? Bem-aventurado, feliz. Posteriormente, a gente sabe que teve muitas outras cópias, né? Foram feitas muitas cópias. Mas aqui nessa época aqui, muitos cristãos já estavam mais velhos. Então, assim, possivelmente, a pessoa que leu o livro e aquela pessoa que estava escutando, né, aquilo que estava sendo lido ali, provavelmente era a última chance dela, né? Ou provavelmente era a única vez que essa pessoa ia ter contato, né, com aquilo que João escreveu. Agora vocês pensam comigo, né, a atenção que essas pessoas não deveriam estar dando aquilo que estava sendo lido, né? Pessoas estavam sendo perseguidas nessa época aqui, né? Ficar sabendo, né, que o último dos apóstolos havia registrado aquilo que Deus havia revelado a ele. E possivelmente muitas pessoas aqui mais velhas, né, não teriam outras oportunidades. Hoje nós temos o livro de Apocalipse em nossas mãos, né? Mas muitas pessoas naquela época lá talvez teriam um único acesso, né, àqueles escritos. Então imagina a atenção desses cristãos ali naquela época, né? A atenção que eles deveriam estar dando para aquilo que estava sendo lido ali.
E aí no versículo 3, por que deveria ter dado a atenção devida? Porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Existem duas palavras para tempo no grego. Uma é cronos e outra é kairos. Cronos é tempo cronológico, né, de relógio. É o tempo que nós calculamos. Kairos é o tempo oportuno, é o tempo de Deus. E aqui é kairos. Ou seja, é como se João estivesse falando aqui que o tempo já era chegado. Essa era a hora, é o tempo oportuno, o tempo de Deus. Aquele era o momento. Então felizes são vocês que guardam essas palavras, porque é chegado o tempo. É chegado o tempo. E aí no versículo 4, ele fala: João, às 7 igrejas da província da Ásia. Como nós já falamos aqui, originalmente, essas cartas elas foram dirigidas a essas 7 igrejas do primeiro século da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia ali, né? Dizem os estudiosos. E essas igrejas, elas estavam em uma região, nessa época aqui, dominada pelo Império Romano. Então a perseguição era intensa, por meio de prisões, a perseguição era intensa por meio de abusos, a perseguição era intensa, né? Por meio de prisões, por meio de mortes. Então essas cartas enviadas nesse período para essas igrejas tinham intenção de consolar, tinha intenção de fortalecer, tinha intenção de encorajar, né, aquele povo lá que estava sofrendo uma intensa perseguição, né? E agora imagina, gente, nós sabemos de fato, nós temos tudo registrado aqui e sabemos o que vai acontecer, o que aconteceu, o que vai acontecer. Só que muitos irmãos aqui, claro, já tinham as cartas, né? A igreja de Éfeso já havia sido fundada por apóstolo Paulo, já tinha mais de 3 anos. Então os crentes tinham contato com o evangelho, com as cartas, mas não tinham contato com o Apocalipse. Então eles estavam sendo perseguidos, torturados, sabendo algumas coisas do que estava por vir, baseado no Antigo Testamento, do evangelho e algumas cartas, mas não como nós sabemos hoje. Nós sabemos, assim, né, o que nós devemos saber. Está escrito aqui, eles não. Eles estavam sofrendo, mas não tinha toda essa consciência que nós temos sobre o que aconteceu, por que Deus fez aquilo, por que Deus permitiu, qual que era o propósito de Deus. Então, João escreve para consolar, para direcionar, né, para fortalecer e trazer um discernimento daquilo que o Senhor fez e daquilo ainda que o Senhor faria, né? Então, por isso que eu falei, imagina a atenção que eles não estavam dando para aquilo que estava sendo falado, né? Por aquela pessoa que estava lendo esse rolo. Intensa perseguição, irmãos. Torturas, né? E eles estavam vivendo pela fé sem ter o Apocalipse. Sabiam, né, de muitas coisas, mas estava sendo revelado de maneira mais clara para eles nesse momento, né? Com essas cartas chegando a essas igrejas, E João fala, né, as 7 igrejas da província da Ásia. Aqui é a primeira vez que é usado aqui o número 7, que, como eu falei, indica, né, completude, né, indica perfeição. Ou seja, tinha mais de 7 igrejas aqui naquele lugar, mas aquela mensagem não se limitava apenas àquelas igrejas. Os princípios, a mensagem era para todas as igrejas de todos os tempos e de todas as épocas. Então perceba, o Apocalipse foi dirigido para eles, mas como uma mensagem que nós podemos pegar os princípios, se aplica a nós também. E se aplica a todas as outras igrejas. Me explica os 7 espíritos. Nós vamos chegar lá. Mas os 7 espíritos, como eu falei, 7 é o número da perfeição, né? 7 espíritos é o Espírito Santo de Deus. Porque está inclusive letra maiúscula, é o Espírito Santo da terceira pessoa. Exatamente. Esse 7 espíritos é a abundância de unção que estava sobre ele. Indica perfeição, indica completude, né? Indica perfeição. É isso mesmo, a gente vai chegar lá, Dona Esther, é isso mesmo. Então, como eu falei,
O Apocalipse serve para nós hoje, pode falar, senhor. Essas 7 igrejas do Apocalipse tem alguma coisa a ver com as 7 igrejas, com as igrejas do Novo Testamento? Ué. Exatamente. São essas igrejas. Elas são... Éfeso, igreja de Éfeso. Então, exatamente. Por exemplo, essa igreja de Éfeso que é citado aí. Pode falar, pode falar. Não, continua. É isso mesmo. Por exemplo, eu acho que é isso que você está falando, né? O apóstolo, essa igreja de Éfeso aqui é a própria igreja que o apóstolo Paulo escreveu a carta que o Apolo tinha fundado. Aqui o apóstolo Paulo tinha fundado. A carta é Efésios. Isso. E aqui está escrito Éfeso. Então, é porque. Então. Entendeu? Entendeu? Exatamente, entendeu? Entendi. É isso mesmo. Entendi. Igreja de Colossos, Colossenses. Gálatas, como é que é? Na Galácia é os Gálatas. É como se fosse A cidadania. a cidadania. Naturalizada. Entendeu? A igreja de Corinto, mas só que... Os coríntios. Aos Coríntios. Exatamente. Colossos, Colossenses, Tessalônica, Tessalonicenses. Isso mesmo. E são essas igrejas. E por que eu estava falando aqui, voltando, que essas igrejas servem, essas cartas, né, embora fosse endereçada para essas igrejas originalmente, serve para nós. Porque em todo o tempo, por exemplo, da história, a gente percebe que tem igrejas que são fiéis à doutrina, como a igreja de Éfeso. Né? Quando João escreve, ele cita isso, que eles eram fiéis à doutrina. Mas em todo o tempo, há igrejas também fiéis à doutrina. Quando João vai falar, por exemplo, da igreja de Sardes, ele vai falar que é uma igreja morta. Em todo o tempo também a gente percebe igrejas mortas. Laodiceia, igreja... não sei se até o pastor Matheus ele falou aqui da nossa igreja sobre isso. Morna, né? Laodiceia é igreja morna. Em todo o tempo a gente percebe igrejas mornas. Ou seja, em todas as épocas tem crentes que são fiéis à doutrina em uma congregação. Em todas as épocas existem crentes que já abandonaram o primeiro amor. Então percebe, são esses assuntos que o apóstolo Paulo... Que apóstolo Paulo? Apóstolo João trata, né, nessas cartas. E serve para nós também. Eu estou falando apóstolo Paulo porque a gente ficou tanto tempo aqui estudando Romanos, Coríntios... Então assim, por isso que se aplica a nós hoje também. E aí então, ele começa com uma saudação, né? João às 7 igrejas da província da Ásia, não é isso? E agora ele vem com uma saudação da parte de Deus, mas da parte do Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? E a gente vai perceber aí que, né, a saudação ele começa, né? E agora ele começa com a saudação do Deus Trino. Né? Então, versículo 4. A vocês a graça e a paz. Versículo 4. Graça nós sabemos o que é, favor imerecido. É o favor merecido concedido a você e a mim. O que nós somos? Pecadores, indignos, né? Então nós fomos salvos pela graça, né? Nós somos sustentados pela graça, né? Nós devemos continuar vivendo, né, dependendo da graça de Deus. Nós seremos, olha só, nós fomos salvos pela graça, mas também seremos glorificados pela graça. Então nossa vida toda é pela graça. Nós não temos mérito no que diz respeito à salvação. Né? Não temos mérito. Então Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus nos sustenta e seremos glorificados pela graça de Deus. Então ele fala: a vocês graça e paz. Paz é que provém da graça. Nós desfrutamos da paz por termos sido alcançados por Deus, pela graça de Deus. Por desfrutarmos de um relacionamento com Deus, desfrutamos de graça e paz. Agora sim, graça e paz. Não vem de João, né? Vem de quem aí, ó? Graça e paz. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Eu falei que João ele começa aqui com uma saudação e depois ele passa com uma saudação da Trindade, né? De Deus triuno. Primeiro aqui é Deus Pai. Aquele que é e aquele que há de vir está fazendo referência a Deus Pai. Mas aqui é para dizer que Deus Pai ele é eterno e que sempre agiu em todas as épocas e sempre esteve presente em toda a história. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Como eu falei, o pano de fundo que é o quê?
as constantes perseguições, né? Igrejas em uma região dominada pelo Império Romano, cristãos eram torturados, perseguidos e mortos. João escreve a carta com a intenção, né, de encorajar, de consolar, de fortalecer e trazer discernimento das coisas que aconteceram e estão por vir. Amém? E aí, ele pega e fala, olha, dá uma saudação, e aí ele começa com uma saudação também da parte de Deus Pai. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Ou seja, Deus Pai sempre esteve com vocês. Esteve com vocês, por exemplo, na criação. Na criação Ele esteve com vocês, criou todas as coisas, sustentou vocês lá atrás, o povo de Deus. Aquele que era, aquele que é, ou seja, sustentou lá atrás, mas também está com vocês no presente. Como? Enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar. Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Também permanecerá conosco em todo tempo no futuro. Então, Ele agiu no passado, sustentando, planejando, agiu no presente, entregando o seu Filho para nos salvar e nos resgatar, e agirá no futuro. Agirá no futuro. Permanecerá conosco em todo tempo. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então essa saudação mostra o cuidado de Deus em todas as épocas. Ou seja, a perseguição é grande, né? O sofrimento é grande, mas como se Deus estivesse dizendo, eu estou com vocês. A perseguição é grande, o sofrimento é grande, mas eu estou acompanhando vocês durante todo o tempo, durante toda a história. Interessante que o salmista no Salmo 90, versículo 1, ele diz, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então ele sempre esteve presente e o nosso refúgio, e é o nosso refúgio de geração em geração. Geração em geração. Saudação do Deus Pai, aquele que é, aquele que era e que há de vir. E agora continua a saudação. Alguém falou alguma coisa? Não? E ele continua a saudação dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Como eu estava respondendo a Dona Estel, o 7 espíritos aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo no Apocalipse parece, muitas vezes, ter uma função que não aparece tanto como a função do Pai e a função do Filho. Muitas vezes parece um pouco que velado. Porém, o Espírito Santo é Deus. E não é menor nem maior do que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Por quê? É Deus, né? Nós já sabemos disso. Tanto que aqui ele é colocado junto ao Pai e ao Filho, né? Primeiro falou do Pai, agora está falando do Espírito. E 7 é completude. Exatamente. Fala da perfeição do Espírito. Fala que ele é completo. Exatamente, exatamente. Só que nós sabemos que o Espírito Santo, né, ele é Deus, né, como Pai e Filho, mas é uma pessoa que a gente sabe que a Trindade, né, é o único Deus, né, e cada pessoa exerce um papel diferente, por exemplo, na criação, na salvação. Por exemplo, na salvação, Deus Pai, Ele planeja a nossa salvação, né? Não é Ele que envia o seu Filho, sim ou não, gente? Ele envia. Então, quem que planejou a nossa salvação? Deus Pai. Mas quem veio à Terra morrer pelos nossos pecados? Deus Filho, não é isso? E quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Deus Espírito Santo. Então, vocês percebem? É o único Deus, né? Na matemática não é certo, não. As pessoas até falam isso, né? Como é que é? Deus não são três. Deus é 3, né? Esse é o mistério da Trindade, né? Não são, é 3, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui a gente vê o Espírito Santo com uma função, né, na Bíblia toda, que é de também apontar para Jesus. O Espírito Santo ilumina, né? Aponta para Jesus, direciona para Jesus. A gente vê isso em Apocalipse e em toda a Escritura, né? O Espírito Santo não vem falar de si mesmo, não é verdade? Ele aponta para Jesus, tanto que no Evangelho de João, em João capítulo 15, versículo 26, Jesus disse, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai,
ele testemunhará a meu respeito. A função do Espírito Santo é de iluminar, né? Não ilumina a si mesmo, é de iluminar a Cristo, é apontar para Cristo, é revelar a pessoa de Cristo, né? Esse é o papel do Espírito Santo. Por isso que também, lá no capítulo 5, o Espírito Santo ele é colocado como um candeeiro, como 7 lâmpadas. No capítulo 4, na verdade, versículo 5, vai dizer o seguinte: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, diante do trono. Então, esse é o Espírito Santo. Ele ilumina, ele aponta para o Senhor Jesus. E é descrito aqui o Espírito Santo como padrão de 7, né? Porque tem a função de mostrar, como eu disse, a sua completude, a sua perfeição, e que ele está em todos os lugares e agindo em todo o tempo, Então, o Espírito Santo ele age nos santificando, não é verdade? Assim como Deus Pai esteve lá atrás, está no presente e agirá no futuro e estará no futuro, o Espírito Santo também sempre esteve, né? Ele trabalha em nós, nos santificando. O que o Espírito Santo faz? Ele nos ajuda a orar, é verdade? Ele nos convence do pecado, como eu falei, da justiça e do juízo. Ele nos dá a segurança da salvação, né? Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, né, ou aos Efésios, fala que ele é o penhor da nossa herança, não é? Ele é a garantia da nossa herança. Então todo mundo aqui crê em Cristo? Amém. Quando você crê em Cristo, se você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo, está salvo. Ele é o penhor da sua herança, ele é a garantia da sua herança. Então é isso. Então, em todo o tempo, assim como Deus Pai, Deus Espírito Santo também tem trabalhado no seu povo, na história, né, da redenção. E aqui em Apocalipse, ele está apontando para Jesus, exaltando a Jesus. Então a gente viu, eu falei que João ele ia falar aí do Deus triuno, né? Ele ia dar uma saudação aí do Deus triuno. Deus Pai, Deus Espírito, que aponta para Jesus, e é Jesus quem vem em sequência aí, ó, no versículo 5. Versículo 5. E de Jesus Cristo. E aqui é interessante, irmãos, que Jesus vai ser descrito aqui de 3 modos diferentes. Com 3 atributos. E é importantíssimo esses atributos para a gente entender o Apocalipse ou a pessoa de Cristo no Apocalipse. Vamos ver. De 3 formas Jesus é descrito aqui. Primeiro, versículo 5. E Jesus Cristo, o que está aí? Que é a testemunha fiel. João está dizendo aqui que Cristo, na sua missão, ele foi fiel até a morte. Cristo, ele viveu de maneira irrepreensível. Em Hebreus fala que Cristo em tudo foi tentado, porém sem pecado. Nós sabemos que Jesus ele foi levado para o deserto e foi tentado ali. Ele não cedeu à tentação, não é verdade? Satanás tentou ele ali. Mande que essas pedras se transformem em pães, não é isso? Levou ele ao alto, né, do pináculo do templo, né? E falou: se joga daqui para baixo, que ele dá a ordem aos teus anjos. Falou também que levou ele para um alto do monte, né? E mostrou todos os reinos e falou: se te prostrares e me adorares, eu te entregarei tudo, te darei tudo. Então Jesus, ele foi irrepreensível, foi tentado em tudo, mas continuou santo, continuou sendo justo. Quando ele estava para ser crucificado também no alto do Getsemane ali, ele orou com toda a intensidade, né, a ponto de suar gotas de sangue, né? E ele ora dizendo: se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo que seja feita não a minha vontade, mas a tua. Jesus continuou sendo irrepreensível na caminhada. Jesus na cruz, lá, né, no seu último momento, quando já estava na cruz, as pessoas diziam: se és filho de Deus, desça daí da cruz, né? A Bíblia vai falar que os religiosos zombavam dele, dizendo: olha, salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. E Jesus, escutando isso tudo, ele se
manteve fiel, né? Foi testemunha fiel, aquele que viveu de forma irrepreensível e morreu de forma injusta. Perceba, irmãos, Jesus ele veio para morrer, né? Ele veio com uma missão de ser irrepreensível e de morrer e de sofrer. Só que percebe, ele sofre, né? Mas ele não tem culpa, é verdade? Essa era a missão, por isso que ele foi a testemunha fiel. Ele precisava morrer para nos salvar, né? Ele precisava morrer para nos resgatar, né? E ele cumpriu a sua missão, irrepreensível. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, primeiro, João descreve, Jesus é testemunha fiel. Foi fiel na sua missão, né? E foi fiel até a morte, né? Segundo, o que Jesus é? O primogênito dentre os mortos. O que significa isso? Ele foi o primeiro a vencer a morte. Ele foi o primeiro a ressuscitar. A gente percebe que teve outras pessoas que ressuscitaram, né, antes de Cristo. Inclusive, o próprio Lázaro, né, que foi ressuscitado por Jesus, não é verdade? No Evangelho de João. Porém, Lázaro, ele ressuscitou, foi ressuscitado, mas depois voltou a morrer. A gente não sabe como, mas Lázaro morreu, né? Todas as pessoas que ressuscitaram... Lázaro ressuscitou, mas depois ele teve a morte. Teve a morte, exatamente, teve a morte, né? Teve a morte. Outras pessoas ressuscitaram também e morreram. Se Deus, ele ressuscitar alguém hoje aqui, antes da volta de Jesus, essa pessoa vai morrer de novo. Se Jesus quiser ressuscitar alguém hoje, ele ressuscita. Mas se Jesus não voltar antes, essa pessoa, ela vai morrer, né? Vai morrer. Então, Jesus Cristo, ele foi o primeiro que venceu a morte para nunca mais morrer. Nesse sentido, né? Essa ressurreição, quando eu falo que ele foi o primeiro a vencer a morte, a ressuscitar, é ressuscitar com o corpo glorificado. Por quê? Lázaro ressuscitou, mas não estava com o corpo glorificado. É verdade? Então, por isso, nesse sentido que ele é o primogênito. É o primeiro a ressuscitar e ter um corpo glorificado. E quando fala que ele é o primogênito, é porque tem outros. Ele não é o único. Ele é o primogênito. E quem são os outros? E é você. A igreja. A igreja. Lázaro. Todos nós. A igreja. Por quê? Como é que é, Giovana? Não, estava achando que você estava perguntando outra coisa. Então, nós também um dia, na segunda vinda de Jesus, nós ressuscitaremos para nunca mais morrer. Perceba, quando eu falei Lázaro, ele ressuscitou, mas morreu. Quando Jesus voltar, todos nós ressuscitaremos para nunca mais morrer, né? A morte não vai nos prender eternamente, né? Graças a Deus por isso. Não vai nos prender eternamente. Por isso que lá em João 11, versículo 25, disse Jesus, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Por isso que diz Jesus, né? É interessante que eu estava vendo, por exemplo, né, aquele pastor Paulo Júnior falando sobre isso. Ele fala que a nossa morte é como Uber, diz ele. A nossa morte é um transporte. Por quê? Se eu quero ir para um lugar, se eu vou para um lugar, eu vou pegar um meio de transporte. A morte é isso. A morte está me levando para o céu. A morte é um transporte para o céu, né? A morte não é o fim. Nós não estamos presos na morte. Jesus, na sua morte, ele matou a morte. Olha que interessante. Matou o poder da morte. Não tem mais o poder de nos prender eternamente. Por isso que o apóstolo Paulo, e a gente viu isso, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, ele diz: eis que lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar. Quando Paulo fala isso aqui, a gente viu isso aqui, quando Paulo fala que nem todos dormiremos, porque ele tinha um pensamento que Cristo já estava chegando e estava próximo da chegada dele naquela época. E se Cristo voltar, né, muitas pessoas estarão vivas. Então, nem todos dormiremos, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, pois a trombeta soará.
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída. Isso vai acontecer, né? Iremos nos revestir de incorruptibilidade, né? Esse corpo aqui é corruptível, né? Corruptível. Mas nós teremos um corpo de glória, assim como o corpo de Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, Paulo também diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que neles dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, para sempre. Então é isso que acontecerá com o povo de Deus, né? Teremos um novo corpo, né? Não suscetível à dor, à doença, né? Isso que nos espera. Então o que Jesus é, gente? Testemunha fiel. O que ele é? O primogênito dentre os mortos. Ele iniciou esse novo momento, né? Essa nova era, né? Foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e nós seguiremos essa ordem, né? E também ele é, versículo 5 ainda, o soberano dos reis da terra, né? Os imperadores, os reis da terra, né? Os presidentes, aqueles que atacaram a igreja, terão que reconhecer que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Terão que reconhecer que Jesus Cristo é o governador. Terão que reconhecer que Jesus é o dominador dos reis da terra. Reis da terra aqui está apontando para todo o poderio maligno desse mundo, seja humano ou demoníaco. Humano ou demoníaco. E a Bíblia fala que Jesus, ele é o soberano dos reis da terra. João está dizendo. O apóstolo Paulo também disse isso. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo está orando pela igreja. E ele ora da seguinte forma: para que eles conheçam a esperança para a qual Deus os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aí Paulo fala, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Isso é Efésios capítulo 1, do 18 ao 22. Então perceba, quando João fala que ele é soberano dos reis da terra, o apóstolo Paulo também falou isso, né? Cristo, depois que ele sobe aos céus, ele se torna soberano dos reis da terra. Quando ele sobe aos céus, Filipenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Jesus ele sobe aos céus, ele se torna soberano dos reis da terra. Por isso João fala, olha, ele é fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos e ele é soberano dos reis da terra. Soberano dos reis da terra, né? E essas três imagens de Jesus vão aparecer por todo o livro e elas são a chave para entender, como eu disse, a pessoa de Jesus no Apocalipse, né? Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Subiu aos céus. Quando ele ascendeu, é isso, né? Ascendeu que fala?
aos céus, se tornou soberano sobre todos os reis da terra. E aí, versículo 5, João continuou com louvor. Ele fala, ele que nos ama, né? E de fato ele nos ama. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, irmãos, ele é imensurável. O amor de Jesus, ele é incompreensível. Incompreensível, irmãos. Pensando nisso, Romanos capítulo 5, versículo 6, olha o que Paulo fala que Deus fez por nós. Romanos capítulo 5, versículo 6. Paulo fala, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Aí Paulo fala, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Aí ele fala, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então perceba, gente. Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. E Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós fomos salvos. Então Deus chamou, Paulo usa, é interessante a linguagem do apóstolo Paulo, né? Talvez alguém morra por alguém que seja bom. Dificilmente isso aconteça, mas talvez alguém morra. Agora Deus prova o seu amor por nós, morrendo por nós quando éramos ainda pecadores. Talvez, na sua visão, você lembre de quando Deus te alcançou. E talvez você pense assim, nossa, como Deus me alcançou. Na minha visão, eu estava sendo o pior ser humano. Quando Deus me amou, eu estava sendo a pior pessoa, cometendo as maiores atrocidades. Deus te amou lá, irmão. Deus te buscou lá, irmãos. Deus te amou sendo você ainda pecador, irmãos. Olha o amor de Deus. Deus te enxergou quando você nem a si mesmo se enxergava, irmão. Deus nos amou sendo ainda nós pecadores. Pecadores. E por que Ele nos amou? O que Ele fez conosco? Nos libertou. Estávamos presos, escravizados, inimigos de Deus, condenados eternamente, cometendo as maiores atrocidades e diversas delas. Deus nos amou lá nesse lugar. E por nos amar, o que Ele fez conosco? Nos libertou. Versículo 5 ainda. Ó. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Então perceba nos verbos, né? Ele nos libertou, passado. Em algum momento da sua história, Deus te alcançou. Deus abriu o seu coração para você crer na mensagem da cruz. Deus te libertou, abriu os seus olhos, tirou a venda dos seus olhos, abriu o seu coração. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não será mais condenado eternamente. Recebeu o Espírito Santo, que é o penhor, né? Que é a garantia da sua herança. Isso aconteceu no passado. Então, Ele te amou, não é isso? Ele te libertou, mas Ele nos ama no presente. Então, Ele nos amou, Ele nos ama e continuará nos amando eternamente. Perceba que Ele nos libertou passado, mas João fala, Ele nos ama. Ele nos ama. Nos amou, nos ama e nos amará eternamente. Ele continuará nos amando. Tanto que o apóstolo Paulo fala, né, em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos ama. Ele nos libertou. Não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais presos, nem condenados eternamente, né? Nos libertou e Ele nos ama. Nos ama. Nos amou, nos ama e nos amará eternamente. Amará eternamente. E não só isso, irmãos. O que Ele continua fazendo? É versículo 5, né? Nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Nos constituiu reino, em qual sentido? Nós reinamos com Cristo porque não somos mais escravos do pecado e reinaremos com Cristo eternamente. E nos tornou sacerdotes para servir a seu Deus Pai.
sacerdote aqui é uma figura do Antigo Testamento. Né? Qual que era uma das funções do sacerdote? Ele tinha acesso a Deus, não é verdade? Não era para todo mundo, o sacerdote tinha acesso a Deus. Hoje todos nós temos acesso a Deus sem precisar de mediação humana ou sem precisar de mediação alguma. O véu foi rasgado. Você quer falar com Deus? Tá aí, ó. Conversa aqui, conversa no seu quarto, conversa no tríplice, conversa com Deus. Nós temos livre acesso a Deus. E também os sacerdotes, eles tinham uma função de mediador entre Deus e os homens, né? E nesse sentido, Deus nos fez representantes dele na terra, né? Nós somos embaixadores de Deus. Nós podemos, através da pregação, né, reconciliar homens com Deus. Como assim? Né? Quando nós compartilhamos o evangelho ao mundo, nós levamos as pessoas à oportunidade da salvação conquistada pelo Senhor Jesus, que nos amou, morreu por nós e nos constituiu sacerdotes. Então, quando nós pregamos o evangelho, como os sacerdotes do Antigo Testamento tinham essa função de mediação, hoje nós temos uma função. Qual a função? De pregar o evangelho, de compartilhar o evangelho. E nesse sentido, né, os homens são reconciliados com Deus, né? Porque você prega o evangelho para esse homem, você prega o evangelho para essa pessoa, você é um instrumento de Deus, você é um embaixador de Deus, um sacerdote nesse sentido. Amém, irmãos? Claro. Ele nos chamou para isso, embaixadores de Deus, sacerdotes. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo fala: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, um versículo bem conhecido, fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, está falando para vocês, gente. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Receberam. Povo de Deus, né? Povo de Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas dele, né? Ele nos chamou para isso, ele nos salvou para isso, né? Ele nos resgatou para isso. Por isso, versículo 6 ainda, a ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Por isso, para ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Olha o que ele fez. O que você fez para isso, irmão? Nada. Ele que fez tudo. Eu vejo que a Bíblia, em todo sentido, Deus, Jesus, Espírito Santo ali, antes da fundação do mundo, que ele criou, já sabia de tudo que ia acontecer, sabia que o anjo iria traí-lo, aquela trama toda, né? E ele sabendo também que nós, os homens, pecariam contra ele, mas ainda tinha os remidos ainda que não, como que fala? Negociariam, rejeitariam. De Deus, que adoravam a Deus. Então, sempre tem essa história, é um ciclo, né? Tudo já havia. A história sempre é um ciclo de idas e vindas E para tudo... adoração a Deus. E isso acontece até hoje. E todos nós, realmente, aqui no livro do Apocalipse, é uma revelação. Revelação, exatamente. E qual que é a finalidade? Toda honra, toda glória seja dada a ele. É isso. A gente vai ver isso, né? A gente vai ver isso. E para finalizar aí, versículo 6, versículo 7, versículo 8, aí, agora João vai falar pela primeira vez sobre a volta de Cristo, sobre o retorno de Cristo. Olha o versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Então, gente, todo o olho verá. A volta de Cristo não será secreta. A volta de Cristo não será oculta. A volta de Cristo não será invisível.
quando Cristo voltar, todo o olho verá. Ele virá pessoalmente, ele virá visivelmente, ele virá fisicamente, né? Ele vem com as nuvens, diz o versículo, de maneira gloriosa, de maneira poderosa, ele virá. E tem muitas passagens, né, que falam sobre essa segunda vinda de Cristo de maneira visível. Vou ler duas só. Mateus capítulo 24, versículo 29, o texto diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, né, o evangelista Mateus aqui narrando a volta de Jesus, né? O sol escurecerá, depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, versículo 30 de Mateus 24, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Será visível, todo mundo vai ver. Outra passagem. Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder, nós conhecemos esse texto, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins das terras. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. Atos 1, versículo 8, né? De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Voltará da mesma forma como viram subir. Então, como Jesus subiu nas nuvens e foi visível a todos, ele voltará também, né, com as nuvens e será visível para todos, diante de todos, né? No versículo 7, até fala aí, ó, até mesmo, né, ele virá, né, eis que ele vem com as nuvens e todo olho virá, até mesmo aqueles que o transpassaram, né? Então, os judeus, Pilatos que lavou a mão, né, lá, o soldado que perfurou Jesus lá, né, depois de morto, lá, os soldados que pregaram Jesus na cruz, até aqueles que transpassaram Jesus, todos ressuscitarão para ver o retorno de Cristo. Olha que interessante. Esses que transpassaram ele, por exemplo, então aqueles que dormem também verão. Verão. Eu li, exatamente. O texto que eu li, eu até li o texto de Paulo em Tessalonicenses. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão. Então todos que morreram, ímpio e salvo, eles todos ressuscitarão. A gente vai chegar, né? Uns para o juízo, outros uns serão lançados no lago de fogo e outros vão reinar com Cristo, novo céu e nova terra. A gente vai chegar lá mais para frente, mas é isso mesmo. Todo mundo vai ressuscitar, todo mundo, para ver Jesus voltando, todo mundo, né? Aí que eles vão se lamentar. Exatamente. Aí todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Quem que vai lamentar? Esses que rejeitaram Jesus, esses que não confiaram na vida de Jesus, esses que traspassaram Jesus. Então, olha, assim, eu acho que é uma consciência, né, de que perderam a oportunidade, né, que a salvação estava ali o tempo todo. Quando Jesus voltar, né, até mesmo aqueles que transpassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então é isso que você falou. Então perceba, são 2 retratos aqui, né? Um dia de alegria, de grande glória para aqueles que esperam a volta do Rei Jesus, os salvos, né? Aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que confiaram em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Um dia de muita alegria. Nós esperamos esse dia. Por outro lado, um dia de profundo lamento. Um dia de profunda tristeza, dor para aqueles que rejeitaram Jesus. Então, para alguns, Jesus vai dizer: venham benditos, não é isso? Do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Para alguns, os salvos, Jesus falará isso.
Para outros ele falará: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então essa é a realidade, né? Essa é a realidade, forte na realidade, mas é o que vai acontecer, né? A gente ainda vai chegar lá e vai tratar disso, né? De como será essa questão da condenação eterna e tudo mais. Mas olha só como vai ser a volta, só um versículo, como vai ser a volta de Jesus para os incrédulos, para aqueles que não para aqueles que não haviam crido em Cristo, né, na sua vida. Olha como será a volta deles. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Olha como será a volta de Jesus para essas pessoas que rejeitaram Jesus, que não creram em Jesus. Capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Eles queriam escapar da ira de Deus, se escondendo aí, né, nas rochas. Caiam sobre mim as rochas e as montanhas, do que se ver com Deus. Do que se ver com Deus. Então esse dia vai chegar. Mas isso aqui já está acontecendo, tem muita gente fazendo esbanjos. Mas isso aqui está falando do juízo final, né? Quando o Senhor Jesus voltar, né? E o juízo final. Mas perceba, então assim, é exatamente isso, né, que a Alice falou: todos ressuscitarão, e a gente vai chegar nisso, e ressuscitarão e verão, né? Uns serão lançados no fogo eterno, outros reinarão com Jesus eternamente. E versículo 8 acaba aí, ó. Eu sou o Alfa. Alfa aqui é a primeira letra do alfabeto grego, né? O que está querendo dizer aqui? Eu sou a origem de todas as coisas, né? Tudo é sustentado por mim, né? Eu sou o Álfega e o Ômega. Alfa é a primeira letra, Ômega é a última letra do alfabeto grego, ou seja, eu sou o alvo de tudo, né? Onde tudo deve se convergir, né? Ou seja, eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou a origem de todas as coisas e eu sou onde todas as coisas devem se convergir, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Então ele é o início e o fim. Porque por causa do contexto da época, né? Na verdade, assim, Pastor Mateus falou bastante disso no início, estudo, né? Que na época todo judeu falava grego, né? Tipo assim, ou quase todo. Não necessariamente um grego erudito, mas pelo menos o grego rústico, né? Assim, informal, todos sabiam falar. Entendi. Por causa desse intercâmbio cultural mesmo. Entendi. Então é isso, irmãos. É isso. Oi. Assim, aí tá, Jesus volta, né? Todo mundo vai ver, né? Todo mundo vê lá. Sim. E aí, e aqueles que não, esses que não creram em Jesus, ou aceitaram Jesus, eles vão ficar como aqui? Assim, Vão ser lançados do lago de fogo e enxofre. vai ser lançado de imediato, sim? Terá um julgamento. Para eles poderem Não. ver. Todos que morrerem hoje não crendo em Cristo já estão condenados. Já morreram. E eles vão, né, o João usa essa linguagem, vão para a segunda morte, né? Nós não passaremos pela segunda morte, nós morremos uma vez e depois não mais. Os ímpios passarão pela segunda morte, ou seja, todos aqueles que morreram hoje sem crer em Cristo, a gente vai chegar lá, mas só estou adiantando, estão em um lugar, inferno, Hades, estão lá. No juízo final, todos ressuscitarão primeiro e o Hades e todos os ímpios serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, né?
Imaginamos nós que é pior ainda, se o inferno é ruim, é pior ainda, o lago de fogo, pior ainda do que o Hades, que é o inferno. Né? É aquele lugar lá que o trigo vive e o pobre. É, lá seria o Hades, né? Seria o Hades. Exatamente. Né? É isso. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o estado intermediário, né? Que é onde os que morrem estão hoje, né? Tanto o salvo vai para um lugar depois da volta de Jesus, quanto o ímpio também vai para um lugar pior quando Jesus voltar. Eu estou lembrando aqui quando Jesus estava nas passagens até o Nazaré, naquele. Não, um homem louco entre as pedras. Uhum. Tudo, ele falou assim, Jesus, você veio me julgar, sei lá, antes do fim, né? Foi isso? Mandou ficar calado, né? Não era chegada a hora. Aí Jesus falou, cala. Mandou ficar calado. Não era a hora, não era chegado o tempo, né? Não era chegado o tempo. Porque ainda não era o tempo dele. Não era o tempo. Não era o tempo de Jesus voltar, né, em glória, se revelar por completo. Né? Os demônios, assim. Amém, gente? Vamos orar? Tinha tempo para tudo, né? Pode, alguém me chamou? Não, né? Vamos orar então? Quem quer orar por nós? Olha aí, Bernardo. Senhor meu Deus,